Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e os patriarcas, será que todos aqui sabem quem são estes patriarcas? Eu acho muito importante que vocês saibam de quem nós estamos falando. Então quero só abrir esse pequeno parênteses aqui para dizer que o versículo anterior, ele explica quem são estes patriarcas. São eles os filhos de Jacó. Jacó que teve o seu nome alterado para Israel. Foi Deus quem mudou o nome dele. Então estamos falando dos filhos de Israel, os irmãos de José. E diz assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas, glórias, mas Deus era com ele. Aleluia! Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal, amém. Então quem fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor, glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluia. A igreja pode sentar, aleluia, glórias a Deus. Olha, queridos, um versículo tão pequeno, mas que fala grandes coisas para a vida de cada um de nós que está aqui nesta manhã. Você lendo isso já entende que os irmãos de José, movidos de um sentimento que logicamente não vinha de Deus, um sentimento que fez com que eles vendessem José como escravo para o Egito. O que já dá para entender que foi para José um trauma terrível, um sofrimento muito grande, uma dor inigualável. Porque uma coisa é ser afligido, uma coisa é passar por uma tribulação vindo de alguém que não convive contigo, mas outra coisa é passar por isso quando os seus próprios irmãos fizeram algo terrível, como você pode ver nesse versículo. O título da mensagem do Senhor nessa manhã para nós é justamente esse aí, mas Deus era com ele. Então, amados, só por aí você já vai entendendo que se você passa por tribulações, sejam elas quais forem, mas Deus for com você, olha o que acontece aí no versículo 10, ele diz: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aleluia! E esse era o motivo da inveja de seus irmãos, porque você já viu aí que um jovem chamado José, rejeitado por seus irmãos, descartado como foi, por um motivo que eu quero até que você veja nesta manhã, é importante, vá até o livro de Gênesis, onde está aí o relato da história de José. Vamos pelo menos passar por alguns versículos, a fim de que todos entendam bem o que viveu esse moço, que sinceramente, irmãos, entre todos os personagens da Bíblia, é o que mais se parece com Jesus, por muitos aspectos. Podemos entender assim que ele viveu tantas coisas semelhantes ao que o próprio Senhor Jesus viveu. Faz a gente pensar que ele é um tipo
dos mais claros em relação ao que se poderia ver de Jesus no Antigo Testamento. Então, capítulo 37 de Gênesis, no versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. E Israel, que você já sabe que era o Jacó, o pai, Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Muito bem, a gente vê aí um pai dando preferência para um dos filhos, que é uma atitude errada, mas isso aconteceu, como acontece também na nossa casa, em nossa família, no meio dos nossos. Muitas vezes nós vamos sofrer a consequência de alguns erros, e isso é para que você já comece a entender que coisas assim, desse tipo, todos nós podemos viver. O Júnior já disse aqui na hora da oração e do testemunho, ele disse que por lutas todos nós passamos, mas o fato é que alguns passam com Deus e outros passam sem Ele, e quando se passa com Deus, se passa como José passou. Sim, sofre um golpe, mas Deus era com ele, e quando Deus é com ele, tem esse livramento que vem do Senhor, e foi o que aconteceu. A gente pega a origem da história aqui e vê que ele tinha apenas 17 anos, quando, no versículo 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E José, então, um menino de aproximadamente 15 anos, vai contar o sonho, vai contar aquilo que Deus revelou para ele em sonho. E o que Deus revelou é justamente aquilo que nós já vimos, que ele se tornaria um líder importante, que ele ocuparia um alto lugar no mundo. E ele vai contar então o modo como ele recebeu essa revelação, mas o que causou, o sentimento que veio dentro do coração de seus irmãos, foi um sentimento errado, um sentimento de inveja, achando que ele estava com papo, achando quem era ele para fazer isso. E a partir desse momento, amados, começaram a tratá-lo de forma diferente. Quando ele chegava, as caras mudavam. E chega a um ponto tão terrível, que num dia em que o seu pai mandou que ele levasse alguns alimentos para os seus irmãos que estavam trabalhando, lá vai José, fazendo o que o pai mandou. E eu vejo aqui alguém indo de coração aberto, alguém que poderia, sentindo que não era bem tratado pelos outros irmãos, pelos seus irmãos, poderia até ter dito: ah, pai, não vou, eles não merecem, mas a gente não vê nada disso. A gente vê José simplesmente pegando lá o que o pai mandou e levando para os irmãos. E quando ele se aproxima, então, você vai no versículo 18 e vê que viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos para quem? Para o nosso pai. Vamos dizer para o pai que uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Quantas vezes o Senhor revela algo no teu coração, que tanta gente não crê, não acredita, e ainda debocha daquilo que Deus tem feito na tua vida e que tem entregado em tuas mãos. Meus irmãos, por estas coisas, todos nós passamos. E José, passando por isso, estava lá vivendo o momento mais terrível de sua vida.
Porque diante dessa conspiração de seus irmãos, um deles, o Rubem, diz assim, olha no versículo 21, e ouvindo Rubem, né? Livrou-o das suas mãos e lhe disse, não lhe tiremos a vida. Tá, então vamos fazer o que com ele? Vamos colocar ele aí numa cova e deixe que ele morra aí. Isso não é tirar a vida, né? Vamos deixar ele aí. Mas aí aconteceu o quê? Aconteceu, olha o versículo 23, aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isto ao Egito. Aí o outro irmão tem uma ideia brilhante em relação a ele, o Judá. Ele disse assim, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, ele é o nosso irmão, ele é a nossa carne, mas vamos vendê-lo como escravo, porque além da gente se livrar dessa peste que é o nosso problema, é o problema da nossa vida, é ele que nos irrita, é ele quem fica causando entre nós. Então, além de se livrar do irmão, ainda descartavam, tirando algum proveito com ele. José foi tratado, irmãos, como se fosse um ferro velho, que poderia ser simplesmente jogado, mas de última hora alguém diz, não, vamos lá no ferro velho, vamos botar um peso ali e vamos ganhar algum dinheirinho com isso. Isso foi o que aconteceu com este jovem, fiel ao Senhor, que tinha chamado, que tinha as inspirações do Senhor sobre a vida dele. E ele vai parar lá no Egito. As provas não acabaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor era com ele. Se tem uma coisa que se fala muito nas igrejas, é que Deus tem um plano para a tua vida. Quem já escutou isso? Faz um sinal assim, lógico. Tem uma outra coisa que se fala muito também, é que Deus está no controle de todas as coisas. Você já escutou essa também? Amém, meus amados. A gente ouve muito isso. Mas quando acontecem algumas coisas ruins conosco, o que muitos pensam? O que a gente muitas vezes pensa? Que os planos foram por água abaixo, e que Deus deve ter perdido o controle da situação. E diante disso, saem agindo como se os descontentamentos fossem sinais de que Deus não está mais com eles. Pior do que isso, é quando tentam encontrar culpados para os problemas que estão vivendo. E julgam pessoas ou lugares sobre isso. E com essas atitudes, são eles que estão se afastando dos planos de Deus. Os planos não foram para a cucuia. Quem está indo para a cucuia é quem não crê mais que Deus tem um plano. Deixa eu te falar abertamente para cada um que está aqui. Pode ser que você esteja assim, querendo entender melhor. Talvez você não está duvidando disto totalmente, mas querendo entender se Deus tem verdadeiramente um plano para a tua vida. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que sim, Deus tinha um plano na vida de José, mas isso não significou que ele não passasse por determinados desgostos, por tribulações. Então eu quero te dizer que se você que está aqui nesta manhã
em qualquer que seja a área da tua vida, estiver passando por tribulações também, coisas que te causam dores, sofrimentos, isto não significa que a presença de Deus não esteja com você, amém? Mas eu quero que você dê um amém, porque o amém significa assim seja, é uma concordância. Sim, você pode estar como ele, sendo rejeitado, sendo descartado, não tendo a consideração que você gostaria que alguém tivesse com você. Mas Deus está contigo. Aleluia. E é Ele quem vai te livrar de todas as tuas tribulações. Aleluia. Muitas dúvidas sobre ter ou não a presença de Deus. Eu quero dizer que ter a presença de Deus não é uma experiência que se manifesta da maneira como muitos imaginam. A presença de Deus não se manifesta simplesmente quando você tem algum sentimento de alegria quando está num culto. Olha para a palavra, irmão. Eu te pergunto, Deus estava ou não com José? O que você acha? Sim ou não? E estava tudo bem com ele? Você acha que ele estava feliz de ser vendido como um escravo por seus irmãos? Não, mas Deus estava com ele, aleluia. Então eu quero voltar agora para o livro de Atos. Essa é a base da mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. A gente já leu o versículo 10, a gente já viu que o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Quando você debruça um pouco mais no livro de Gênesis e na história de José, você vai ver que José passou por muitas coisas, não foi só por esse momento da venda, mas que chegando também no Egito, ele foi vendido, ele foi comprado, aliás, para servir um homem por nome de Potifar, que era um comandante do faraó do Egito. E lá está ele trabalhando, prosperando. A palavra sempre insiste dizendo, mas Deus estava com José. Mas ali ele vai passar por provas também. Ele vai ser assediado sexualmente pela mulher do Potifar, pela mulher do seu patrão. Vai viver ali uma experiência terrível. Mas a fidelidade era a marca do José. Por isso que ele se parece muito com o Senhor Jesus. Porque Jesus também foi rejeitado por seus irmãos, sim ou não? Jesus era judeu, foi condenado por judeus. Jesus ia reinar como José reinou, e Jesus reina sobre nós, aleluia. Mas essa caminhada até o reino, ela mostra que o sofrimento faz parte do Evangelho. Ela mostra para mim e para você que tem tanta gente querendo se livrar do sofrimento. Jesus poderia ter rejeitado a cruz, sim ou não, amados? Mas ele não foi até o fim, porque Evangelho passa pela cruz. Então você tantas vezes está tentando se livrar do teu sofrimento. Você está buscando maneiras de não passar pelas provas. Mas a gente olha para José e vê que além de ser vendido, rejeitado, descartado por seus irmãos, é também caluniado por aquela mulher que queria ter um caso com ele, e ele se negou, e por essa razão ela disse para todo mundo, olha, ele queria me agarrar, e ele foi preso por causa disso, e ele ficou 17 anos na prisão. Eu pergunto para você, isso é bom?
Muitas vezes o que você está vivendo não é bom. Mas o que importa é que a presença de Deus esteja com você. Porque, amados, de que adianta viver um conforto, um bem-estar, um tempo de alívio? De que adianta você poder sair e dizer, olha, eu não tenho problemas hoje, se a presença de Deus não estiver com você? Porque se a presença do Senhor não estiver com você, aí sim, os planos ficam cada vez mais distantes. É por isso que o povo de Israel ficou dando voltas no deserto. Não foi porque Deus perdeu o controle. Não foi porque Ele não tinha poder de estalar os dedos e fazer com que o povo fosse parar em Canaã. Mas a decisão de se rebelar, a decisão de não crer, partiu de quem? Do povo. Então, meus queridos, o Senhor nunca nos prometeu livrar a gente de problemas, de tribulações. Mas sim, Ele prometeu estar conosco nestas tribulações. Aleluia. O quanto você pode suportar para manter a tua fidelidade diante de Deus, diante de um chamado que Ele fez na tua vida, diante do plano que sim, Ele tem para você, diante do fato de que Ele sempre está no controle de tudo, mesmo quando não pareça ser assim. Mesmo quando as coisas não estão do jeito que você quer. Talvez ninguém aqui passe por uma prova tão grande como o José passou. Não sei qual seria a reação que a gente teria no lugar dele. Mas o que significa isso, meus amados? Significa que a gente não pode ser movimentado, a gente não pode ser levado pelo modo de agir, de ser, de corresponder de outras pessoas, mesmo quando são nossos irmãos. Os irmãos de José não amavam o José. Eles só viviam na mesma casa. Eles fingiam diante do pai que estava tudo bem com o José. Eles conseguiram esconder do pai o que haviam feito para o José, sabe durante quanto tempo? 22 anos. Esconderam do pai isso. Viam o pai sofrendo. Mas a mentira falava mais alto. Uma besta fera pegou lá, comeu o nosso amado irmão José. Irmãos, estes 12 representam um povo sem Cristo, um povo debaixo da antiga aliança. Eles representam aqueles que esperavam por Messias, mas quando ele veio não entenderam quem era ele, porque não conheciam a verdade. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja tem que amar verdadeiramente, conviver, compartilhar, estender as mãos.
e não matar, não rejeitar, não abandonar, como fizeram os irmãos de José. Mas como a gente diz aqui no popular da nossa vida, o mundo dá muitas voltas. Aquilo que para os irmãos de José era um incômodo, aquilo que eles não queriam aceitar de modo algum, não tinham a menor paciência, não dedicavam o menor esforço para entender aquele sonho, aquela revelação. Então, José tinha uma revelação que não era só para o José, ele tinha uma revelação que era para todos. Irmãos, eu creio que quando Deus revela alguma coisa através de um pregador fiel, Ele não está revelando para o pregador, Ele está revelando não só para o pregador, mas para toda a igreja. Quem crê assim? Então Deus está revelando para você nesta manhã que tem um plano na tua vida e que se você estiver passando por tribulações, não é por isso que Ele não está mais contigo. Você recebe essa palavra no teu coração? Então agora, a gente já vê esse cenário diferente, porque quando tudo aquilo estava acontecendo, não era o fim. Quando você está passando pelos momentos mais terríveis da tua vida, deixa eu te dizer, não é o fim. Deus nunca planeja finais trágicos para ninguém. Não, esses não são os planos de Deus. Então José vai chegar no lugar que Deus planejou para ele. Um dia, na cadeia, ele revela os sonhos de 2 funcionários do rei que também estavam presos lá. E essa revelação chegou ao coração de Faraó, que também teve um sonho, e porque queria alguém inspirado para revelar o seu sonho. Em Atos ainda, diz assim, vai lá comigo, por favor, no versículo 10, de novo no 10, Vamos entender o fim dessa história. Livrou-o de todas as suas tribulações, ou seja, livrou da humilhação, do desprezo de seus irmãos, livrou da prisão, e agora lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Aí no 11, sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã também, onde moravam seus irmãos, uma fome e uma grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Bom, o que eu quero dizer aqui? Que aqueles irmãos de José estavam agora vivendo algo que poderia levá-los à morte, porque foram 7 anos de vacas magras, 7 anos de muita tribulação em todos os lugares e falta de alimento, e quem não come morre, e eles estavam assim lá. Mas olha o que diz a palavra, versículo 12, mas tendo ouvido Jacó, o Israel, que no Egito havia trigo. E por que havia trigo no Egito? Porque o José, como governador lá, tinha a presença de Deus, Deus estava com ele lá, e quando Deus está conosco, Ele nos dá inspirações. Quando Deus está conosco, você pode não encontrar saída para lado nenhum, você pode não saber o que fazer, você pode até ter sido alguém que jamais viveu as experiências que você está vivendo agora, mas quando Deus é com você, Ele vai te dar uma inteligência
O nome disso é presença do Espírito Santo. Se há algo que você deve buscar, é a presença do Espírito Santo. E ele então diz: vamos, diante desse sonho que o faraó teve, nesses 7 anos de fartura aqui, que são as vacas gordas, nós vamos juntar muito alimento, constrói armazéns, vamos guardar cereais, vamos guardar, porque depois virá 7 anos de muita miséria, e aí nós vamos ter o que comer. E quando isso tudo estava acontecendo, quando essa miséria chegou, o Jacó fica sabendo, só tem comida no Egito, tudo preparado por Deus, agora eles vão se encontrar novamente. Diz a palavra do Senhor: e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. Ou seja, quando Jacó fica sabendo que no Egito havia alimento, ele mandou os seus filhos para lá. Foi uma vez, viram lá uma situação. Na segunda vez, eles viram que quem estava no comando lá era aquele que eles haviam desprezado. Vamos ficar de pé? O que você faria no lugar de José? O que você faria se reencontrasse aqueles que te humilharam, te desprezaram, te descartaram, fizeram você sofrer? O que você faria no lugar de José? Olha, eu não quero nem forçar a barra e perguntar o que você faria no lugar de Jesus, quando naquela cruz olhava para baixo e via que tinham alguns ali zombando dele, outros que estavam como os fariseus achando bem feito o que havia acontecido a ele, poucos chorando, a maior parte só para assistir o espetáculo. E Jesus vai orar por todos e diz assim ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que estão fazendo? Vocês acham que os irmãos de José sabiam o que estavam fazendo? Não sabiam. Mas agora eles estão lá. Agora foi revelado que o comandante geral do Egito era o Zezinho. E ele agora poderia simplesmente dizer: viu, com vocês eu não quero mais nada. Mas sabe o que acontece, amados? Aquela pessoa que era um problema para eles, era justamente aquela pessoa que Deus havia preparado para trazer a grande bênção da vida deles. Por isso que o nosso amor não pode ser fingido. Por isso que o amor que temos uns para com os outros precisa ser real. Eles passaram 22 anos fingindo um amor. Mas nós podemos amar verdadeiramente. Para quem nós temos que olhar? Por acaso temos que olhar para os patriarcas? Ou nós precisamos olhar para José, que hoje significa para nós olharmos para Jesus? O que Jesus fez nessa mesma situação? O que José fez nessa mesma situação? O José, com todo gosto, com todo prazer, esquecendo o seu sofrimento, lembrando apenas que Deus sempre teve um plano para a vida dele, que os sonhos de Deus nunca foram frustrados, e que tudo que ele passou
não passava de algo permitido por aquele que nunca perdeu o controle, para que ele ficasse cada vez mais forte. Aleluia. Eu declaro força sobre todos os que estão vivendo uma grande tribulação nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pelo poder da palavra. Você não está abandonado pelo Senhor. Pode ser que muitos não façam questão da tua presença, mas o Senhor está contigo. Aleluia. E Ele abraça os seus irmãos. E Ele diz: vem cá, sou eu, o José. Não quero saber do que passou. Quero saber de sentir a alegria de vocês estarem aqui. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi levantada neste mundo para amar. Não foi para fazer justiça, porque a justiça está nas mãos do Senhor. Ele é o juiz. Ele é quem pode julgar. Nós fomos levantados para amar, nós fomos levantados para entender que mesmo nas dificuldades, o mais importante, aquilo que vai fazer realmente a diferença, irmãos, você pode não ter mais nada, mas se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Aleluia. Você crê nisso? Então bota a mão no teu coração, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, nosso querido Pai, nosso Pai amado e bendito, aqui está, Senhor, a tua igreja reunida nesta manhã em tua casa, e na tua presença, Deus querido, recebe esta palavra, que vem, Deus querido, ao encontro do que tantos de nós estão vivendo, pois, de fato, diante das dificuldades, das angústias, dos momentos de dor, nós muitas vezes pensamos que realmente o plano que o Senhor tem para nós não passava de uma ilusão. Por isso, a minha oração nesta manhã, por cada um dos irmãos que estão aqui reunidos, para que o Senhor, através do teu poder e a ação do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, venha no coração de cada um, Senhor, e coloque ali a certeza de que não são os momentos, de que não são as circunstâncias vividas agora que determinam o plano que o Senhor tem e o modo como o Senhor faz, mas sobretudo, Deus querido, fortalece este coração para permanecer firme no propósito que o Senhor tem para a vida deles, e que tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi colocado no coração do meu irmão, da minha irmã, como um sonho para a vida deles, Deus querido, seja realizado pelo teu poder, que eles recebam nesta manhã a graça que vem da tua palavra, a força que necessitam para permanecer fiéis, para permanecer, Deus querido, crendo que o Senhor nunca abandonou, e que tudo, Deus querido, que o Senhor tem será entregue no tempo certo para a glória do teu nome. E esse é o desejo do meu coração, e assim eu peço por cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda a igreja a uma só voz, em amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia.